Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha uma viagem à Chapada Diamantina para descobrir os vestígios de povos antigos que viveram no Brasil. Conheça também os instrumentos artesanais criados por um casal de musicoterapeutas. E ainda cresce o movimento internacional contra o uso do canudinho plástico. A proposta é que o produto que contribui para poluir os oceanos seja abolido ou substituído pelo de papel, bambu, metal ou vidro. Thaís e Marcel criam instrumentos para iniciar as crianças no mundo da música. E as pinturas rupestres deste lugar paradisíaco no centro da Bahia revelam a presença humana há milhares de anos no país. Um movimento mundial que tem o apoio de ONGs ambientalistas como o WWF propõe que as pessoas evitem usar o canudinho de plástico. Feito de um material que demora séculos para se decompor, ele é um dos itens que contribuem para a poluição dos mares e oceanos. Disponível nos balcões e mesas de lanchonetes de várias partes do mundo, o canudinho de plástico está entre os produtos descartáveis com a vida útil mais curta. Não passa de alguns poucos minutos. Considerado desnecessário na maioria das situações, ele teve o uso banalizado e, para piorar, engrossa o lixo nos mares e oceanos do planeta e coloca em risco a vida de animais marinhos. Assim, o canudinho plástico se tornou um dos focos de campanhas internacionais. Existe uma estimativa global de que de 10 milhões de toneladas de plástico que chegam nos oceanos, 100 mil sejam de canudo plástico. Ele não é biodegradável, ele é feito de produtos de combustíveis fósseis, de petróleo, e vai para o oceano, é muito fácil de um bicho ingerir. Tem milhares de bichos que aparecem, vários cetáceos, baleia, golfinho e tal, que aparecem mortos no mar e que quando os veterinários vão fazer uma autópsia para entender a causa da morte, o problema é plástico. Canudinhos com materiais alternativos, como vidro e papel, já estão no mercado, lembra Ana Carolina Lobo, que carrega o dela, de metal, para onde vai. A coordenadora do programa Mata Atlântica e Marinho do WWF Brasil reforça que a ONG apoia as campanhas e o movimento mundial que diz não ao canudinho de plástico. A Califórnia acabou de anunciar, por exemplo, esse ano, é um projeto de lei ainda, mas o funcionário de um estabelecimento que oferecer canudo plástico para o cliente, ele pode ser multado em $1.000 ou ter até prisão de 6 meses. Como no Brasil não existe estatística sobre o uso de canudinhos plásticos, o Instituto Acatu, que trabalha em ações e campanhas pelo consumo consciente, fez um cálculo hipotético. Cada brasileira gasta um canudo por dia, todos os dias, durante um ano. Para a população brasileira, como um todo, dá 75 bilhões de canudinhos. Nós fizemos um cálculo colocando um canudinho na frente do outro, dá para ir da Terra à Lua e voltar 20 vezes. É uma quantidade enorme de canudinho. E nada é mais supérfluo do que o canudinho, totalmente desnecessário. O diretor-presidente do Acatu reforça que há exceções que precisam ser respeitadas. Em hospitais, talvez seja necessário, dependendo do tipo da doença do paciente, que ele só consiga ingerir um líquido, uma sopa bem líquida com canudinho. Aí é um uso aconselhável, necessário e que não pode ser extinto. Hélio Matar defende que a melhor solução é a tomada de consciência do consumidor. Nós, no Acatu, preferimos que os consumidores sejam conscientizados para o impacto de cada um dos atos de consumo e que o consumidor tome a decisão. O que é preciso é haver uma mudança gradual para que aquele que produz canudinho, por exemplo, ou que produz saco plástico descartável, se adapte a fazer um outro tipo de produto com aquele maquinário que ele tem. Mas isso precisa de tempo. Por isso, nós no Acatu preferimos que não seja uma lei, que
que seja a consciência do consumidor, isso vai mudando aos poucos e o fabricante também vai se adaptando aos poucos e podendo sobreviver, e não injustamente do dia para a noite ele não ter mais o que vender. Quanto mais pessoas chegarem num restaurante e dizerem não quero o canudo plástico, quanto mais pessoas falarem isso, mais os donos de estabelecimentos, por exemplo, vão começar a pensar a respeito antes de oferecer o canudo plástico. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O Sistema Cantareira, principal reservatório de água que abastece a região metropolitana de São Paulo, entra em estado de alerta. Opera com 39,7% da capacidade. De acordo com as novas regras da ANA, Agência Nacional de Água, quando um reservatório fica abaixo de 40%, entra automaticamente em fase de alerta. Acima de 40%, até 59,9%, o estado é de atenção. E só é considerado normal quando atingir 60% da capacidade. Na prática, o estado de alerta reduz de 31 mil litros para 27 mil litros por segundo a quantidade de água que pode ser retirada do manancial pela Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. A Sabesp informa que nos últimos 13 anos já economizou 25% do volume autorizado a retirar do sistema. A companhia pede à população que continue economizando água. Segundo a empresa, desde 2013, os paulistas reduziram em 15% o consumo de água. O aquecimento global é um dos culpados pelos incêndios florestais no hemisfério norte, da Grécia à Califórnia, nos Estados Unidos. É o que afirma Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Nobre explica que o planeta Terra, em geral, está 1 grau Celsius mais quente do que há 100 anos. Isso é causado pela emissão de gases do efeito estufa que a nossa sociedade moderna jogou na atmosfera. Segundo o especialista, no Brasil, a ação humana mais as mudanças climáticas ou fenômenos naturais influenciam as queimadas e incêndios na mata. E aguarde, porque tem mais! Os sítios arqueológicos da bela Chapada Diamantina, na Bahia, revelam as marcas da presença humana há milhares de anos no território brasileiro. E a seguir, Thaís e Marcel produzem instrumentos artesanais que despertam o interesse da criança pela música. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Um casal de musicoterapeutas decidiu criar instrumentos artesanais com madeira certificada pelo IBAMA. O ateliê de Thaís e Marcel nasceu com a intenção de oferecer material pedagógico para o ensino de música nas escolas. A sinfonia começa com a serra. A lixa entra no compasso. Assim nascem os instrumentos nesta oficina musical em Atibaia, interior de São Paulo. Obra de Marcel e Thaís, musicistas com talento de artesãos. Começou na faculdade de musicoterapia, né? Nós começamos, tínhamos a necessidade de ter instrumentos e na época a gente não tinha dinheiro para isso. Então a gente começou no quintal de casa a confeccionar algumas coisas simples, feitas de bambu, né, de pedaços de madeira, né. Disso virou um hobby, né. E nesse caminho a gente encontrou, né, algumas pessoas que se interessaram, né, pela aquisição dos instrumentos. Os próprios colegas de profissão iam pedindo assim, né? Vocês não podem fazer também para nós e tal, dá um valor qualquer. E dessa brincadeira a coisa foi tomando um corpo, até que a gente não esperava, porque foi rápido demais. Assim. Os primeiros eventos que a gente participou, zerou a mesa e tal, acho que a gente talvez leve jeito para a coisa, né?
Tocar os instrumentos, eles já sabiam. Fabricá-los era outra história. Você vai construir um violão, existem cursos para isso. Agora, para o nosso instrumental, não existe, né? Então, o que aconteceu? Nós tivemos que correr atrás, né? E com a demanda e sempre o nosso empenho em fazer um instrumento de qualidade, então a gente começou a procurar. No Brasil não tinha nada, então a gente começou a procurar fora, questões, né, de física acústica. E só que quando a gente achava alguma coisa em inglês, a gente ajoelhava e agradecia, porque os materiais vinham em alemão, né? Tinha alguma coisa em japonês. E houve essa necessidade dessa busca, porque foi através desse estudo, né, autodidata nosso, né, que a gente conseguiu hoje chegar, né, nesse padrão de qualidade que a gente tem. No ritmo ditado pelas mãos, a produção se multiplica. Em um ano, a família chega a fabricar mais de 5.000 instrumentos que são vendidos para músicos do Brasil e do exterior. Desde que esse trabalho começou, por exemplo, já fizeram mais de 10.000 flautas de êmbolo, esse instrumento aqui. A gente tem uma rotina de trabalho bem exaustiva, né? E barulhenta. E barulhenta. Então a gente tem vezes em que a gente trabalha 14 horas, né? Ininterruptas praticamente. Então, o nosso relax é colocar o rosto aqui na janela, olha para a paisagem, né? Respira um pouco desse ar puro. Toda a madeira usada tem certificação do IBAMA. Os resíduos da produção têm destino ecologicamente correto. A serragem vira adubo para as árvores do bairro. Eles sabem que música não é só trabalho. Durante muito tempo acreditou-se que tinha o lado direito para as artes, né? Para a música também. Hoje a gente já sabe que ela está espalhada em todo o cérebro, nos 2 hemisférios, porque ela decodificada, ela tem uma série de coisas. Ela tem só a percepção, só a melodia, só o ritmo, a interpretação da letra, a emoção, a parte motora para tocar e tal. Então, ela é muito importante para desenvolver todos essas funções cerebrais. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. O espetáculo da migração dos flamingos. Todo ano, de abril a junho, flamingos migram em bandos em busca de comida na região dos lagos Nakuru e Bogoria, no Quênia, país da África conhecido pela riqueza de animais silvestres. Esta espécie de ave tem um corpo esguio, pescoço longo e fino, grandes asas e cauda curta. Pode ter até 1,5 metro de altura. Os flamingos se alimentam de pequenos organismos presentes nos lagos de água salgada. Eles usam o bico para filtrar algas minúsculas, caracóis e outros seres vivos. A cor rosa das penas é resultado do consumo de camarões. No período migratório, a região concentra até 2 milhões de aves que consomem mais de 250 toneladas por hectare só de algas. De aves vem caindo ano a ano. A poluição e a seca intensificada pelas mudanças climáticas e pelo desvio dos cursos de água para a agricultura causaram a redução da oferta de comida nos lagos. Mas a presença dos flamingos permanece como uma das mais belas paisagens naturais do Quênia.
E você vai ver a seguir. Uma viagem até a bela Chapada Diamantina, na Bahia, onde as pinturas rupestres revelam a presença dos povos antigos que viveram no Brasil. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A Chapada Diamantina é uma das regiões mais belas do mundo. Fica no centro do estado da Bahia e abriga serras, cavernas, rios e cachoeiras. Hoje, você vai conhecer uma das preciosidades deste lugar único na Terra, os sítios arqueológicos. Pinturas rupestres feitas há milhares de anos por povos antigos que contam parte da pré-história do Brasil. A Chapada Diamantina é um dos lugares mais antigos do Brasil. Ela começou a nascer 1 bilhão e 700 milhões de anos atrás. De lá para cá, a região sofreu intensas transformações. Já foi mar, já foi um imenso deserto, já foi coberta por geleiras. Há 500 milhões de anos, ganhou os contornos atuais. Com flora e fauna únicas no mundo, precisou ser forte para resistir à invasão de garimpeiros no século XIX e aos impactos da agropecuária, mas sobreviveu. Aqui eu conheci um homem que chamava Brasil, que era o comprador de diamante. Ele mostrava, tinha uns picolzinhos, ele mostrava meu pai. Aqui é diamante, carbonato, diamante. Eu vim dessa época também. A Chapada Diamantina tem quase 42 mil quilômetros quadrados de belezas naturais. Em 1985, foi decretada área de preservação e virou um parque nacional, distribuído por 7 cidades. Aqui se escondem vários tesouros da pré-história brasileira. Havia migrações, havia alianças, havia contatos, havia mortes, enfim, havia desaparição de grupos, extinção de grupos. Ou seja, uma dinâmica social como acontece com qualquer outra parte do mundo, né? Carlos Etivardi é professor da Universidade Federal da Bahia e vai nos acompanhar durante toda a reportagem. Para visitar o primeiro sítio arqueológico dessa expedição, foram 45 minutos de trilha pela Caatinga, até a Toca da Figura. O lugar parece um museu a céu aberto. Toca da Figura é um abrigo rochoso que tem as condições ideais para a instalação de pequenos grupos humanos, né? Reconhecemos a presença desses grupos através dos vestígios de pinturas que ficaram, né? De volta à estrada, nosso próximo destino é a Lagoa da Velha. O lugar também revela alguns vestígios humanos impressionantes. Pinturas rupestres embaixo desta laje mostram a presença da ema e uma sequência quase cinematográfica com veados, uma tentativa de captar o movimento dos animais. A fartura dos registros pode virar, em breve, um geoparque. Dos principais motivos de Morro do Chapéu estar contemplando a proposta de geoparque, um deles é devido ao estado de conservação dos nossos geossítios, estamos muito bem preservados, e também o contexto desses geossítios, né? É algo singular, é algo que não se encontra em outro lugar no mundo e nós encontramos em Morro do Chapéu. Morro do Chapéu é a maior cidade da região, com 36 mil habitantes. Ruas de paralelepípedo, casinhas coloridas bem conservadas e a igreja dão um panorama da riqueza no passado. Por toda a região, histórias de fortunas corriam de boca em boca, erguendo impérios e deixando lendas pelo caminho.
No centro da pequena Lençóis, os casarões resistem ao tempo e preservam muitas lembranças. Nessa região da Chapada Diamantina foram 3 ciclos, o primeiro agropecuária, o segundo ciclo do ouro e o terceiro ciclo dos diamantes. Então Lençóis é desse período de 1845, quando começam a exploração dos primeiros garimpos aqui na região. Delmar Araújo é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, um especialista em patrimônio histórico e cultural. Em Lençóis, assim, a sua produção é tão grande de diamantes que a capital da província, né, da Bahia, foi cogitada para ser a sua representação, que além de ser no centro do estado da Bahia, ela tem a sua produção econômica e a sua relação comercial com o mundo. Com tanto diamante brotando dessas chapadas, a pequena Vila do Ventura um dia teve 5.000 moradores. Dona Ivonete parece sonhar com o passado. Na época do garimpo, era bom, tinha um garimpo e tudo aí. Mas depois o garimpo caiu, aí o pessoal foi saindo, os outros foi ficando, as pessoas morando. Parece às vezes um dia de trabalho, a pessoa vai trabalhando e vai vivendo. No início do século XX, uma família italiana, Grassi, morava nesse casarão aqui. E o pai da família chamava Giuseppe, só que no diminutivo do italiano era Giuseppino. E como a família era dona de toda essa região aqui, daí veio o nome de Toca do Pepino. Próxima parada, a Toca do Pepino. Após 20 minutos de subida, encontramos as ruínas de um abrigo usado por garimpeiros e mais pinturas rupestres. Aqui nós temos um elemento que sobressai e se distingue dos outros que estão absolutamente em movimento. Nós temos uma figura humana, né, muito particular, os braços, e só é um grande retângulo e que na parte superior se mostra a cara, ou seja, a primeira vez que nós encontramos um rosto completo com olhos, nariz e boca e cabelo. Nosso último destino é a Serra das Paridas. O lugar já abrigou muitos povos pré-coloniais e só foi descoberto como sítio arqueológico em 2005. Quando nós chegamos aqui, os nativos se referiam aqui como Serra das Paridas, porque o gado, né, as vacas, quando estavam para parir, era comum elas fugirem para aqui para a serra. E depois nós mantemos esse nome porque tem uma figura que lembra uma mulher de cócara em posição de parto. Nos paredões ainda há desenhos geométricos, marcas de dedos e uma figura humana intrigante. Uma das interpretações seria de uma figura xamânica. E por quê? Porque há um exagero na representação da parte ocular dos olhos. Os olhos, como vocês veem, ocupam praticamente toda a cabeça. Ou seja, ele que tem a possibilidade de observar, de ver e de prever também as coisas. Chapada Diamantina. Foram 3 dias de viagem, muitos quilômetros rodados e a certeza de ter percorrido um lugar único no mundo. Você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. Baixe o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com/Repórter TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com o pensamento da arqueóloga Niede Guidon, conhecida pela descoberta de vestígios milenares da presença humana no Parque da Serra da Capivara, no Piauí. O homem não chegou à América apenas por uma região. É absurdo achar que o continente todo foi povoado a partir do Alasca. Repórter Eco, até o próximo programa.